Vamos lá, irmão. É, Sobre esse assunto, né? No caso, os primeiros cristãos, eles buscavam explicar a questão dos irmãos de Jesus da seguinte forma, né? Dizendo que eram parentes próximos, por causa que no Oriente os laços familiares são muito estreitos, né? Então, há uso desse termo. Por exemplo, lá em Gênesis 11:31, Abraão e Lot se chamam de irmãos, mas ambos são sobrinho e tio. Também em Gênesis 13, versículo 8, também é chamado de irmão. Também Moisés chama os seus compatriotas, né, da mesma nação que é Israel, lá em Êxodo 2, versículo 11, de irmãos também. Então, há quem diga também que esses que são citados como irmãos são primos de Jesus. Mas existem outras explicações acerca disso, né? Vamos lá. No caso de Tiago, que é chamado irmão do Senhor, né? Lá em Gálatas 1:19 é citado que Tiago é um dos apóstolos, ele não pode ser filho de Maria e de José, pois um dos apóstolos chamado Tiago é filho de Zebedeu, em Mateus 10, versículo 2. Lá em Gálatas 1:19 fala que é irmão do Senhor. E esse irmão do Senhor é um dos apóstolos. E esse um dos apóstolos já tem pai e tem mãe. Mas ele é colocado como irmão do Senhor, ou seja, não é irmão de sangue. No caso, o outro Tiago, apóstolo, é filho de Alfeu, Mateus 10, versículo 3. No caso, o Tiago, apóstolo, não sendo filho de Maria, irmão de José e Judas, e todos eles são filhos de uma outra Maria, que se refere lá, por exemplo, em Lucas 6, versículo 16, lá em Marcos 15, 40, lá em Mateus 27, 56, lá em João 19, 25, né, onde está Maria e João aos pés da cruz. No caso, Simão, ele sendo irmão de Tiago, de José e de Judas, como fala em Marcos 6, versículo 3, ele não pode ser filho de Maria, no caso, mãe de Jesus, né? Pois, segundo a Bíblia, os três irmãos têm como mãe uma outra Maria. Vamos lembrar que Alfeu, em hebraico, corresponde a Cleofas, no grego, né? Que a gente pode conferir em Mateus 10, versículo 2 e 3, e lá em João 19, 25. No caso, Maria é mãe de Tiago, José, Judas e Simão. No caso, uma outra Maria, que é mulher de Cleofas. No caso, ela tinha um parentesco, né, com Maria, mãe de Jesus, lá em João 19, 25. Lá fala também que ela é citada como irmã de Maria, mas pelos estudos, Maria não tinha uma irmã, então também era parente de Maria, mas não era irmã. Aí, resumindo, né, o que a gente pode concluir? Que Tiago, José, Judas e Simão são filhos de Alfeu, que é o mesmo Cleofas no grego, né? Então, aqui é um pouquinho da explicação sobre esses irmãos de Jesus, né? Isso era acreditado pelos os primeiros cristãos, nunca teve essa dúvida. O próprio Martinho Lutero, Calvino, Zwingli, os primeiros reformadores, eles nunca acreditaram que Maria não era virgem. Essa discussão vem de uns 100 anos ou um pouco mais do que isso. Era inadmissível um reformador pensar que Maria não era virgem antes, durante e pós o parto. Existe toda uma explicação sobre a virgindade de Maria, né? Por exemplo, a gente também pode citar uma outra passagem, né? Lá em Atos 1,14 fala o seguinte, Atos 1,14. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O detalhe é que a passagem não cita Maria, mãe de Jesus, e os outros seus filhos. A mãe de Jesus e com seus irmãos. A passagem pode até exemplificar que os irmãos de Jesus estavam no cenáculo de Jerusalém. Isso se repete nas outras passagens onde se supõe que eles são irmãos de Jesus, né? Por exemplo, se a gente observar
A passagem de Marcos 6:3 vai falar também sobre os irmãos de Jesus. Lá em Lucas 4:16 ao 30, em Atos 1:14. Vamos para alguns outros pontos também, né? Onde vai falar a questão do primogênito. Por que que o primogênito é usado em um dado momento na Bíblia e outra vez é usado o termo unigênito? É outra questão da virgindade. Por exemplo, José, despertando do sono, ele fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs por nome Jesus. A gente não pode ler, no caso, o versículo 24 e 25 sem levar em consideração o contexto do nascimento virginal, que Mateus afirma, Mateus 1, 18 e 25. E Mateus se refere a Isaías 7,14, que fala da virgem, né? Da virgem. Eis com a virgem conceberá e dará à luz um filho. Fala Isaías 7,14. Então, continuando, né? A esse respeito. O evangelista Lucas, ele vai falar em Lucas 1, 34 e 35, também relatando o nascimento virginal de Jesus através da Virgem Maria. Por exemplo, em Mateus 1, 23, cita esse texto, né? Também outras questões por exemplo, o até. O até é usado também pelos protestantes, para dizer assim, que até aquele momento José não conheceu Maria. Então esse até quer dizer que depois a Virgem Maria teve relação com José, porque eu conhecer na Bíblia quer dizer ter relação, intimidade. Então eles afirmam que depois que a Virgem Maria teve Jesus, ela teve relações com José, por conta desse até. Porém, vamos ver alguns textos bíblicos aqui, né? Conhecer biblicamente falando significa ter intimidade, sim, né? Ter relações sexuais. Lá em Gênesis 4:1, Adão conheceu Eva e ela deu à luz ao seu filho Caim. A passagem pode dar a entender que José não teve relações sexuais com Maria até que Jesus nasceu, ele que era o primogênito. Isto pode levar a uma interpretação bem superficial mesmo, né? E que é irreal. No caso, que José teve intimidade com Maria, no sentido sexual. Isso é bem complicado falar isso, né? Porque, por exemplo, outras passagens bíblicas que vão apontar. A expressão bíblica até que, no grego, né, que é adeki, quer dizer também continuidade, algo que vai permanecer para sempre. Por exemplo, se a gente for citar aqui Atos 2, o versículo 34 e 35, por exemplo, né? Vai falar assim, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Ou seja, esse até que mostra continuidade para sempre, né? Existe outros até que também que a gente pode tá exemplificando. Por exemplo, quando vai falar lá de Micol, se eu não me engano é 2 Samuel 6:23. Ou é 2 Samuel ou é 1 Samuel 6:23. Onde vai falar que Micol não teve filho até o dia da sua morte. Então depois da morte ela teve filho. Então até mostra continuidade para sempre, né, também. Quando Jesus fala que eu estarei convosco até o fim dos tempos, e depois dos fins dos tempos Jesus vai abandonar, esse até quer dizer que depois ele vai abandonar, vai mudar a coisa? Não, esse até quer dizer que ele vai permanecer para sempre conosco. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. E quando chegar ao fim dos tempos, ele vai abandonar a gente? Claro que não, né? Uma outra coisa, a questão do termo primogênito e unigênito, né? O texto bíblico diz, por exemplo, Zacarias 12, versículo 10, vai falar o seguinte, né? Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele,
como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12:10. A profecia que aqui é proferida por Zacarias a respeito do filho unigênito e primogênito é citada por João, que atualiza apresentando Jesus como o Messias esperado. Vamos ver aqui. João 19:37. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Segundo João, este a quem transpassaram quem é? É o unigênito e primogênito, é o filho de Maria, o filho de Deus. Então aqui mostra, quando fala o filho, né? Mostra aquele que abre o ventre, é uma das formas de falar, né? No caso, João atualiza o que Zacarias profetizou, mostrando que o Messias é Jesus, que foi transpassado na cruz para a purificação de nossos pecados. E segundo o texto de Zacarias, o Messias é ao mesmo tempo filho primogênito e unigênito, ou seja, não tem briga entre esses termos, né? Não há uma divisão, uma divisória acerca disso, né? Então, aqui é um pouquinho acerca da virgindade, mas a gente pode falar depois um pouco. Vamos à questão da virgindade de Nossa Senhora, mais alguns pontos. É uma objeção que se faz, né? Como é que Jesus nasceu e Nossa Senhora permanece virgem? Nós sabemos que para Deus nada é impossível, então isso não é problema para Deus, é problema para nossa mera compreensão. Por exemplo, lá em João 20, versículo 19, fala: estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Ou seja, assim como Jesus ressuscitado passou pelas portas fechadas, sem romper as portas, ele passa pela Virgem Maria e a deixa intacta, né? Essa é uma das explicações que a gente poderia dar. Lá em Lucas 2:7 vai falar: e ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura. No caso, a palavra hebraica alma, usada em Isaías 7:14, que eu já falei em outro áudio, né? Significa a jovem na flor de seus anos. Ela não é uma alusão direta à virgindade. Pode ser traduzida no hebraico como moça, como jovem, né? Mas a tradução judaica entendeu alma no sentido de virgem. Os tradutores da Bíblia para o grego, no caso a Septuaginta, né? E Alexandria, no século III a.C., usaram o termo aipatenos, que quer dizer virgem, em lugar de alma. São Mateus, em seu evangelho, Mateus 1:23, utilizou a profecia de Isaías em sua forma grega, aipatenos, ou seja, Maria é a Virgem Mãe do Emanuel, o Deus conosco. No caso, a própria Escritura explica a Escritura. Algumas táticas que são usadas para difamar a Virgem Maria, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. No caso, vemos, de acordo com as Escrituras, alguns nomes citados como irmão de Jesus, né? E refere-se também a algumas irmãs. Uma coisa que é importante a gente notar aqui é a expressão Uios Marias, ou seja, o filho de Maria, que fala em Marcos 6:3, e o filho do carpinteiro é chamado de o filho de Maria, e não um dos filhos de Maria. No caso, os habitantes de Nazaré falavam aramaico, né? Era como se fosse um coloquial do hebraico, era uma língua também que era influenciada pelos sírios, né? Pelas pessoas da Síria. A palavra irmãos, que é usado no hebraico, o A e o HA, no caso, né? E em hebraico, AHA,
e aramaico designava não somente os filhos dos mesmos genitores, mas também os primos ou até parentes mais remotos. No caso, como eu já citei em outro texto, né? Gênesis 13, versículo 8, que é Abraão e Ló como parentes. Também São Paulo chama os parentes e todos os israelitas de irmão. Romanos 9, do 3 ao 4, São Paulo chama todos de irmãos. Jesus era da tribo de Judá e nessa tribo todos se chamavam de irmãos. O que prova isso é em 2 Samuel, capítulo 19, do 11 ao 12. Também lá em 1 Crônicas 23, 22. Eleazar morreu sem ter filhos, mas teve filhas, que foram desposadas pelos filhos de Cis, seus irmãos. Vemos nos evangelhos a filiação daqueles que foram intitulados como irmão de Jesus, né? Marcos 3,17, se refere a Tiago, filho de Zebedeu. Marcos 3,18, tem o Tiago, que ele é filho de Alfeu. Judas, Lucas 6,16, ele é irmão de Tiago. E Judas Iscariotes, que foi o traidor. No caso, Judas Iscariotes era um filho de tal Simão, João 6,71. E o tal José, citado como irmão de Jesus, é irmão de Tiago, filho de Maria, Mateus 27,56. Esta Maria observava a morte de Jesus, citada também em João 19,26, onde estava Maria de Cleófas, também a tia de Jesus, ou apenas parente de Jesus, né? Porque não se sabe ao certo, pela tradição, essa Maria que é citada como irmã de Maria também, de Nossa Senhora, era apenas parente de Nossa Senhora, né? Alguns textos para a gente elucidar melhor. Em Mateus 27,56, está ali Maria, mãe de Tiago e de José, e Maria Madalena, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Lá em Marcos 15,40, tem Maria, mãe de Tiago menor e de José, Maria Madalena e Salomé. Lá em João 19,25, tem a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ou seja, nenhum aqui é filho da Virgem Maria, né? No caso, o salmista mostra que os supostos irmãos que se afastaram dele na hora de seu suplício eram parentes. Por exemplo, o salmo messiânico, que aponta para o Messias, né? Os meus amigos e os meus companheiros estão longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. São Mateus usa o termo irmãos, adelphos, para qualquer pessoa em Cristo. Mateus 23,8 fala, todos vós, irmãos. Mateus 25,40, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequenos irmãos. Mateus 28,10, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia. Caso São Marcos usa o termo irmãos, adelphos, né, para a família escatológica de Cristo, família vindoura, escatom, os fins últimos, né? Marcos 3,34, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Esse é meu irmão e minha mãe. 1 Coríntios 15, versículo 6. Se diz que Jesus apareceu de uma vez só a 500 irmãos. Seria possível que todos eles fossem seus irmãos de sangue ou filho de alguém que fosse filho da mesma mãe, né? Cristo diz à multidão de seus discípulos, e vós sois todos irmãos. Mateus 23, do versículo 1, você lê até o versículo 8. Lá em Lucas 1,36, também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril. Na Bíblia protestante tem Isabel, tua prima, né? E também algumas traduções católicas, né? Mas é mais equivocada a tradução. Porque o certo fala lá parenta e não prima. Até ela conceber um filho na velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril. No caso, também em Ezequiel 44, versículo 10, tem uma passagem que é uma prefiguração também da virgindade de Nossa Senhora. Ele me disse, lá em Ezequiel 44, versículo 2,
Ele me disse: esta porta deverá permanecer fechada, não deverá ser aberta, e ninguém deverá entrar por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso ficará fechada. O templo citado em Ezequiel é uma prefiguração do novo templo. Ezequiel 43, versículo 2. Eu vi a glória do Senhor, o Deus de Israel. Ela vinha do Oriente, fazia barulho de águas torrenciais, e a terra refletia sua glória. Curiosamente, vemos no texto profético a expressão fazia barulho de águas, a qual nos remete ao líquido amniótico da bolsa. Sabemos também que a glória de Deus, nos textos proféticos do Antigo Testamento, nos faz alusão ao nascimento do Messias. Ezequiel 43, 2. E eu vi a glória do Deus de Israel. Lucas 2, 7. Fala do nascimento do Messias, e logo depois o evangelista fala, em Lucas 2, 14. Glória a Deus no mais alto dos céus. Também um texto que a gente pode elucidar aqui seria o seguinte, né? Ezequiel 43, 7. E me dizia: criatura humana, este é o meu lugar, é o lugar do meu trono e o lugar onde pousam os meus pés, onde habitarei para sempre no meio dos israelitas. Apontando também Nossa Senhora como essa casa de Deus, né? A nova Arca da Aliança. Em nenhum lugar Deus habitou e ficou unido, né, por um laço espiritual de forma eterna, senão cumprindo João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aqui é um pouquinho sobre a virgindade de Nossa Senhora. A gente poderia argumentar ainda muito mais, usando textos primitivos. Dá para fazer horas e horas de pregação só na Bíblia mostrando que Maria é virgem.